Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da pandemia, aponta o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 9 crimes cometidos durante a gestão da crise sanitária da pandemia do coronavírus no Brasil. É uma crise de saúde que resultou até o momento em mais de 603 mil mortes pela Covid, que é classificado hoje o nosso país, o Brasil, como segundo lugar no mundo em quantidade de mortos, ficando abaixo somente dos Estados Unidos, que tem uma população bem maior. Eles são mais de 350 milhões, e nós somos 212. O relatório da CPI, ante essa mortalidade e as várias condutas do presidente, atribuíram a ele, Jair Bolsonaro, 9 delitos, 9 crimes. O crime de promover a epidemia, crimes contra a humanidade, que a gente não vai detalhar cada um aqui, infração das medidas sanitárias, justamente para prevenir a difusão do vírus, incitação ao crime, quando ele tocou as pessoas para invadir hospitais e fazer isso e aquilo, emprego irregular da verba pública, porque ele usou muitas horas, em muitas ocasiões, verbas até para se promover pessoalmente dentro do jogo e deixou de usar as verbas quando era para comprar vacina, por exemplo, no momento certo. Charlatanismo pela divulgação de cloroquina e outras coisas, prevaricação, porque ele foi advertido de que o ministro estava agindo mal e que as coisas estavam rolando mal no ministério, não tomou providência, falsificação de documentos particulares, incluindo atestados, e crimes de responsabilidade, mais de um. Então, é muita coisa. É muita coisa e eu, pelo menos, acho que nenhum de nós aqui gostaria de estar com esse tipo de coisa divulgada, escrita num texto e aprovada, provavelmente vai ser aprovado por uma maioria de senadores participantes da comissão dessa CPI. A votação está marcada para o dia 26, terça-feira que vem. Se o relatório for aprovado, como se espera, o texto vai ser mandado ao Procurador-Geral da República e ele, Augusto Aras, terá que fazer a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, se ele entender que deve denunciar. Se ele denunciar o presidente por todos os crimes apontados pela CPI, ou então por alguns crimes, começa então o processo judicial, tendo Jair Bolsonaro como réu. Se ele não fizer nenhuma denúncia, então Jair Bolsonaro vai ficar livre de qualquer problema. É assim que funciona a justiça, né? Justiça, tanto ela processo condena, como ela absolve, ou ela nem sequer denuncia. Então, a coisa é simples. Mas, por enquanto, a partir da terça haverá um freio na denúncia, porque Augusto Aras vai demorar para ler esse relatório, e acredito eu que para novembro é que ele deverá tomar alguma decisão. Então, importa saber agora como é que vai ficar Bolsonaro depois desse relatório, depois dessa situação criada. Não estou falando aqui em que é que vai dar. O que é que vai dar a gente só vai saber depois que Augusto Aras denunciar ou não denunciar. Se ele denunciar um crime é uma situação, se ele denunciar todos é outra situação. Se ele não denunciar nada, não vai ter coisa nenhuma. Mas como fica Bolsonaro politicamente? Como presidente, como líder, como pessoa eleita pelo povo brasileiro? Entendo eu que fica muito mal. Na verdade, a acusação é que ele agiu de modo a promover a morte de muita gente. Há quem fale em 200 mil mortes que podiam ter sido evitadas se Bolsonaro tivesse agido a tempo e a hora, principalmente na compra das vacinas. E o pior para Bolsonaro é que ele não pode negar, como ele sempre gosta de fazer. Tudo que a CPI apresenta está documentado. Filmado, gravado e muita coisa colocada nas redes sociais, inclusive o próprio relatório. Então, Bolsonaro não pode dizer que não é verdade, nem pode dizer que são os comunistas, ou o PT, ou os chineses que estão acusando. Porque os partidos dessa CPI e a maioria dos senadores que agora estão incriminando Bolsonaro o apoiaram.
e votaram nele. Mas agora eles estão entendendo que ele agiu de modo criminoso na condução da pandemia. Politicamente, isso é péssimo para qualquer um. E pior ainda, para quem está com a popularidade em baixa e está em queda nas intenções de voto. Então a CPI produziu um resultado extremamente negativo para o presidente. Além disso, para os eleitores de Bolsonaro, fica difícil, muito complicado defender a atitude dele, Bolsonaro, contra máscaras, contra a vacina, a tal pregação da cloroquina e de outros tratamentos inúteis, a demora em comprar vacinas e o deboche que Bolsonaro fez em relação aos familiares das pessoas que choravam os seus mortos, né? E os atacou de maneira insensível, muito perto da crueldade, como é o estilo dele. Ele quando ataca, ele não parece humano. É uma coisa assim brutal. E para completar o quadro, hoje a maioria do povo brasileiro está vacinado. Significa que o povo, ao menos com a primeira dose, o pessoal está vacinado. E o apoio à opinião pública, de quase 90% à vacina, mostra que a CPI serviu para revelar que Bolsonaro foi derrotado pela própria vacina. E ele vai pagar por isso vai custar muito a ele politicamente, e a gente vê que a CPI já fez um estrago importante na popularidade do presidente e na sua imagem. Se ele vai sair do desgaste é outra história que a gente vai ver mais na frente. Hoje, por exemplo, aqui em casa, eu recebi a visita de agentes de saúde da Prefeitura Municipal daqui do bairro, que me aplicaram a terceira dose. Eu estou exatamente, amanhã eu completaria o período, e nesse caso a Prefeitura já autoriza que a gente seja contemplado com a terceira dose. Então eu tenho que pegar o nome do pessoal que veio aqui, mas foram duas moças, né? Maria José, o nome deles estava bem aqui na minha frente. Eu estou esquecendo, não tô pegando o nome deles, depois eu divulgo, mas foram duas moças e um rapaz, um cidadão, estiveram aqui comigo, fizeram a vacinação. Uma das meninas eu lembro bem, a Maria José, e outra me parece que é Rafaela, qualquer coisa assim. E eles estiveram aqui e fizeram um atendimento muito cordial, muito natural, que a gente, estou achando aqui os nomes agora, Maria José, Rafaela e Luiz Carlos. Eles atenderam muito bem, repito, e mostraram que isso para nós aqui é uma coisa que a gente botou nas redes sociais hoje, a minha vacina, a minha terceira dose, e foi tudo muito bem recebido pela família, por todo mundo, ou seja, há uma unanimidade no Brasil de que a vacina é a alternativa, é o que baixou a quantidade de mortes, é o que nos dá esperança de que a gente possa debelar em definitivo isso aí. Então tudo isso conta pontos contra Bolsonaro. Maria Rafaela, Luiz Carlos e Maria José. Então eles são aqui do posto do Inópolis, viram também a vacina de Luzinete, a nossa nega que vive com a gente aqui há muitos anos, a da minha esposa também, Maria Eliésia. A gente olhou tudo e já está todo mundo com a terceira dose aqui, até o fim do ano está todo mundo com a terceira dose aqui na nossa casa. Então isso politicamente estraga a popularidade de quem retardou a vacina, disse que a vacina chinesa não prestava, depois mandou comprar, desautorizou o ministro que comprou a vacina e por aí vai. Então, do ponto de vista de Jair Bolsonaro, a pior coisa que podia acontecer era a vacinação dar certo. Ele podia ter tirado proveito disso e não conseguiu tirar porque ele falou tanto, né? Ele mede tão pouco que diz que no momento que o que ele diz se coloca contra ele. Agora, essa indiferença também que ele mostrou com as pessoas, vejam bem, não é uma novidade. Não é novidade que Jair Bolsonaro despreza a vida dos outros. Na campanha política, ele falava em matar milhares de petistas e esquerdistas ou mandá-los para serem torturados na ponta da praia. Essa frieza com a vida dele ficou patente em várias declarações dele antes e durante a pandemia. O que deve chamar nossa atenção é que tem muita gente defendendo Bolsonaro, seja qual for a situação. Isso talvez nos fala muito claro sobre um determinado Brasil
que a gente não conhece ou não conhecia. Um Brasil que apoia a tortura, a matança policial, agora a matança sanitária, que apoia a violência, um Brasil que apoia a destruição do meio ambiente e que aí por cima acha que não deve satisfações a ninguém. É uma coisa sem pé nem cabeça, mas é uma coisa real, uma coisa que está acontecendo. Só que nada disso se explica dentro de uma democracia. A democracia tem de ser respeito pela opinião e pela pessoa do outro cidadão, o que pensa diferente. A democracia tem que ser a busca do entendimento e a busca do acordo, não da violência e da agressão do outro. Mas parece ter um longo caminho para a gente ter democracia no Brasil e a começar um tempo de paz e de respeito pelas pessoas. É a reflexão que fica para o ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. O Robson Teixeira da Silva está dizendo: boa tarde, André. Diga ao senhor Rui que quem é genocida é o Lula, que desejou que a natureza trouxe essa pandemia. Depois, genocida é o Bolsonaro. E eu aposto com o senhor também que ele não vai preso. Eu acredito que o presidente não vai ser preso. Agora veja, não existe nenhuma acusação, nem nunca existiu, sobre genocídio de Lula, ou que Lula tentou praticar. Então eu não vou falar sobre uma coisa que não existe. É uma coisa que o ouvinte está declarando, mas não tem nenhum fato, não tem nenhum elemento na justiça ou nos acontecimentos nacionais que possa colocar Lula como genocida. Eu só penso que o ouvinte está tentando jogar uma pecha, como o Bolsonaro fala muito, no adversário, porque Lula é o principal adversário, para dizer que Lula é igual a Bolsonaro na melhor das hipóteses, né? Mas eu digo aqui, não, Lula não está em questão. Não, Lula não está nessa história. Essa história é entre Bolsonaro, o povo brasileiro, e a CPI da Covid. E a CPI da Covid também não acusou Bolsonaro de genocídio. Então, nem Bolsonaro vai preso, não acredito, nem ele está acusado de genocídio. Quem está dizendo isso é o ouvinte, não é a CPI. A CPI não acusa Bolsonaro de genocídio. Então nós estamos trabalhando aí no território onde só fica a vontade de atacar o adversário para se com isso quebra um galho em relação a aquilo que a CPI colocou. A CPI não tem controle do PT, não tem controle de oposição de esquerda, do PCdoB, por exemplo, que é um partido com nome de Partido Comunista. Não são os chineses que estão por trás, não são os russos que estão por trás, não são os vietnamitas, a Venezuela, Cuba. Ninguém está por trás da CPI. A CPI é genuinamente brasileira, de gente que apoiou o Bolsonaro e agora acha que ele é criminoso. Acha que ele é criminoso do ponto de vista de promover a epidemia e ajudar a matar as pessoas porque não comprou vacina. É isso que está em questão. E esse é o problema de Bolsonaro, não de Lula. Clebson diz, o mago divulgador diz: professor Rui Lira, Bolsonaro assinou sua derrota na eleição de 2022 ao cortar o auxílio emergencial ontem para 20 milhões de pessoas. Esse auxílio emergencial a gente vai comentar, vai avaliar e qual é a situação real desse auxílio. Já tem gente mostrando, conseguindo demonstrar que será pior, porque inclusive gente que não recebeu auxílio agora fica de fora. E gente que não está no Bolsonaro. Tem uma série de detalhes que a gente vai avaliar depois. Mas é uma tentativa de Bolsonaro de, digamos assim, de diminuir o tamanho do prejuízo. É o que ele está apostando nisso. Ele dizia no passado que o PT, quando criou o Bolsa Família, foi para comprar votos. Então ele agora está mudando o nome do Bolsa Família, chamando de Auxílio Brasil, aumentando a quantidade de dinheiro, e o auxílio só dura de novembro desse ano até dezembro do ano que vem, ou seja, no ano eleitoral, no período eleitoral. Então, autoriza qualquer um a dizer que também está tentando comprar voto. Se é que ele acusou o PT lá atrás disso aí. Se é não, que ele acusou, né? Então, se isso vale para o PT, vale para ele também. Então é uma compra de votos que está colocada aí. E eu acredito que dificilmente vai dar certo. Mas vamos esperar, né?
Aqui o Douglas Roseno está dizendo: veja meu raciocínio. Se Bolsonaro tiver a votação de 4 anos atrás, está reeleito. A CPI não dá em nada, concordam? Isso é adivinhação, né? Bolsonaro hoje não tem, praticamente, ele está praticamente com a metade da intenção de voto que ele teve na eleição passada. Então, se ele recuperar daqui para lá, a gente vai ver. Não será complicado. E se ele ganhar a eleição, a gente vai dizer que ele ganhou, que ele teve mérito, que ele teve capacidade e se colocou como líder e teve apoio popular. Isso não nos custa. A Rádio Cultura não tem problema com os fatos. Agora, a Rádio Cultura não tem compromisso nenhum em adivinhar que Bolsonaro vai repetir a votação que teve. É uma coisa que é um delírio, é um sonho. Pode ser até um desejo do ouvinte. O ouvinte pode querer que isso aconteça. Mas dentro do que o ouvinte deseja e que os fatos estão mostrando, tem uma distância aí de quase 30 milhões de votos. E a perspectiva de Lula se eleger, ou se reeleger também, né? Porque ele já foi eleito presidente, no primeiro turno. Isso é o que os números estão dizendo. Então a Rádio Cultura prefere, pelo menos esse comentarista prefere conviver com o que as pesquisas estão dizendo, do que conviver com o sonho do comentarista ou o sonho do ouvinte. Não adianta a gente sonhar. A gente tem os fatos na mão. A gente pode até ter sonhos, não é, poéticos sobre a vida, etc. Tal. Mas os fatos é que a gente tem que respirar todo dia, nos alimentarmos todo dia, ter saúde todo dia e viver todo dia concretamente. E a gente prefere um raciocínio concreto. E os números dizem que Bolsonaro está derrotado politicamente em 2022. Mensagem aqui no nosso WhatsApp, o Zé de Paula de Sairé diz: um abraço, professor Rui, bom trabalho. Opa! Um abraço para Zé de Paula, amigo querido aí, um abração, Zé de Paula, lá de Sairé. Paulo Sérgio Silva diz: se ele for inocentado das acusações, ficará igual a Lula livre. Eu acho que ele quis dizer isso. É candidato igual aos demais, disse o Paulo. O Adriano... Isso vai depender do julgamento que a opinião pública faça. Porque, veja, saiu uma pesquisa do CIPEC, que é o instituto que substituiu o IBOPE, e ele diz que Lula hoje é considerado por 49% da população uma pessoa honesta, enquanto Bolsonaro está com 26 pontos e Sérgio Moro com 24. Ou seja, tem uma maioria da população brasileira, praticamente uma maioria, porque tem a margem de erro da pesquisa, a maioria absoluta, dizendo que Lula é honesto em relação àquilo que Bolsonaro é, em relação àquilo que Sérgio Moro é. Então, é uma maneira de ver, é uma maneira de pensar, e a gente tem que se acostumar a entender o que é que o povo diz, o que é que o povo pensa. Porque o povo está raciocinando, analisando e vendo a conduta de Bolsonaro qual é, e comparando com a conduta anterior de Lula. Se isso for verdadeiro, dificilmente o quadro será revertido no ano que vem. Até porque tem outras encrencas aí para Bolsonaro também, que uma delas é a inflação, o desemprego e esse auxíliozinho merreca que ele está dando às pessoas, né? O Adriano Heleno está dizendo: oxe, fale das pesquisas passadas, todas deram errado. E está dizendo, complementando a informação, então as pesquisas não valem nada? Não, eu já disse aqui mais de uma vez. Pesquisa erra. Agora, o que o ouvinte está dizendo aí não corresponde aos dados que nós temos na mão. Isso de dizer que todas as pesquisas erraram, isso não é verdadeiro. As pesquisas não erraram, por exemplo, quando já diziam que Bolsonaro tinha condições de chegar no primeiro turno. As pesquisas apontavam que ele perdia no segundo turno e depois apontaram que ele ganharia. E ele ganhou, e apontava que ele ganharia no primeiro turno e ele ganhou no primeiro turno também. As pesquisas mostraram isso. E eu já disse aos ouvintes, se querem desmentir o que o comentarista está dizendo, procurem o agregador de pesquisas do portal 360 graus, é um portal que tem aí, está disponível, e vocês podem ver lá todas as pesquisas eleitorais do passado. E outra, se as pesquisas erraram lá, não quer dizer que elas estão erradas agora, porque pesquisas acertam também. Então o que é que eu penso? Que provavelmente o ouvinte está chateado porque as pesquisas não favorecem e está com medo que elas estejam certas. E nisso o ouvinte, se é bolsonarista, ele tem toda a razão. O medo é humano, é natural,
E pode ser que ele não queira que o presidente perca, mas é o que as pesquisas estão dizendo. E outra coisa que eu sempre digo aqui, se você está com febre, bota na axila o termômetro, ele bota a febre de 40, e você com raiva quebra o termômetro, você continua doente. Você continua com febre de 40. Cuidado com a vida. Mensagem do Paulo Roberto. Boa tarde, professor Rui. O problema é o procurador. Foi colocado pelo Santíssimo Presidente. Aí já sabe o resultado, infelizmente. É verdade. Essa suspeita existe. É muita gente na área política dos comentários, na área universitária, nos analistas, que não acredita que o Augusto Aras vai fazer alguma coisa mais pesada em relação a Bolsonaro. Outros dizem que ele vai sofrer uma pressão tal, e agora que ele já está no cargo confirmado, ele tem 2 anos na frente, não depende mais de Bolsonaro, e pode ser até que ele apronte alguma em cima de Bolsonaro. Mas é mais fácil ele, que sempre serviu aos esquemas do judiciário, que estão ao lado do poder e ao lado do centrão, que está bancando também Bolsonaro, ao lado do grande capital, que está bancando Bolsonaro também, pode ser que ele faça o jogo de lá. Mas eu acho que nada evita aquilo que a CPI mostrou à sociedade. Aquilo que saiu na televisão, aquilo que foi divulgado por todos os canais, aquilo que está nas redes sociais, a íntegra dos depoimentos, tudo aquilo chegou à população e o povo viu. Eu acho que muita gente agora está contando com esse fator. Antigamente as sujeiras eram feitas, as falcatruas, os roubos. Eu nem estou falando das corrupções do Ministério da Saúde, vejam bem. Estou falando do lado político que afeta Bolsonaro. Mas tem um lance também de corrupção. Corrupção envolvendo vacina, tentativa de compra, antecipação de pagamento, paraíso fiscal e tudo que não presta. Tudo que é sujo, tudo que é de ladrão, tudo que é de bandido está envolvido também nesse pacote aí que a CPI fotografou. E o povo viu, o povo acompanhou tudo isso. Então, imaginar que o povo brasileiro só será broco e burro e tapado e incapaz de entender o que está se passando, eu acho que é outra coisa que a gente não deveria apostar. Todo ser humano tem uma capacidade intelectiva, tem uma capacidade racional, e essa capacidade racional pode se desenvolver, pode ser aperfeiçoada, e a pessoa pode enxergar politicamente algumas questões. E isso pode servir de pressão em cima de Augusto Aras. E eu nem sei, se ele não fizer nada, se não fica também a pecha de que Bolsonaro está com um esquema montado para fazer o que quiser, o que der na veneta, e fica por isso mesmo. E o povo não vai gostar de saber disso. Douglas Tricolor diz: veja meu raciocínio, como o Bolsonaro está em baixa, se ele tiver a votação de 4 anos atrás, está reeleito. Mas isso é claro. Eu não sei a que serve esse raciocínio, eu não consigo discordar do ouvinte. Agora, o problema é que as pesquisas mostram que ele não tem mais essa intenção de voto. Pelo contrário, uma parte dessa intenção de voto, em torno de 20%, por exemplo, do total que ele teve, já passou para Lula. Fora o que Lula tinha. E sempre teve. Então é exatamente porque tem 20% passando para cá e uns 30 e alguma coisa, ou 35%, porque lembra que a Haddad teve mais de 40% dos votos. Bolsonaro não é senhor absoluto do voto brasileiro. Ele ganhou com 55%, essa coisa toda, mas não é uma coisa de se acreditar. Mas se o ouvinte quer acreditar, pode acreditar. Eu vou acreditar que nas pesquisas, vou acreditar na lógica. Eu aposto na razão, aposto na lógica. Não aposto no que eu quero que aconteça ou que o ouvinte queira que aconteça. Aqui o Isaac Dionísio está dizendo: as pesquisas na época mudaram por causa da delação falsa de Palocci por Moro e a Globo antes das eleições. Esse é um fato também que contribuiu. Mas a essa altura, por conta da facada, pode ver que depois da história da facada, Bolsonaro sobe nas pesquisas. E ao mesmo tempo se livra de participar dos debates. Que todo mundo achava que seria ruim, porque Bolsonaro não teria o que dizer nos debates, no enfrentamento com Haddad, que foi o cara que formulou programas de governo, o cara que tem experiência administrativa e é um professor universitário. Então foi uma vantagem para Bolsonaro na campanha, justamente não ter que participar dos debates. A facada também chamou uma comoção para ele, e depois esse lance também do Palocci. Acho que tudo junto
conjunto da obra e todas as denúncias que haviam sido feitas contra Dilma, contra o PT, aquilo tudo entrou na cabeça de muita gente, a ação das igrejas evangélicas, então é muita coisa junta somando a favor de Bolsonaro. Agora nem isso, porque caiu o voto evangélico também de Bolsonaro e caiu essa força de fake news, né, de mentira para fazer a cabeça do povo. Então agora a situação é outra e o ouvinte tem toda a razão em colocar o fator da delação de Palocci, pela qual o Sérgio Moro foi condenado também. A suspeição de Sérgio Moro tem também como base aquela divulgação extemporânea que ele fez, ilegal, corrompida do ponto de vista da justiça, para tentar influenciar as eleições. E influenciou a favor de Bolsonaro. Porque Sérgio Moro também corrompeu a justiça a favor de Bolsonaro. O Wellington Bruno diz, boa tarde, professor, queria saber, quando era o governo Dilma, o óleo diesel era R$ 2,80, os caminhoneiros não gostavam do governo dela, e agora no governo Bolsonaro é R$ 5,00, tem explicação? É essa coisa que a gente está com dificuldade de compreender, porque em outros países a revolta é muito mais sólida quando as coisas se colocam como está acontecendo no Brasil. Veja, nós temos esse problema do diesel realmente, como temos o problema do dólar, como temos o problema da inflação, da quantidade de gente empregada, que no tempo de Lula e Dilma era outra história. Mesmo assim, a gente ainda tem gente que mata e morre e que acha que isso está tudo certo. Porque eu não discuto que a pessoa goste de Bolsonaro. Não discuto que a pessoa prefira ele a Lula ou a qualquer outro. Isso é um direito das pessoas. Agora, a pessoa achar que o diesel com o preço triplicado, a política de preço que a Petrobras está seguindo para enriquecer importadores, enriquecer o capital estrangeiro e gerar dividendos para colocar na mão dos que aplicam na Bolsa de Nova York, que isso é uma coisa boa. Isso é que eu não entendo que as pessoas... Eu só posso perceber que as pessoas não estão entendendo bem o que estão se passando, o que está se passando, aliás, ou então elas estão acreditando que vão ganhar alguma coisa com isso ou estão ganhando alguma coisa com isso. Ou preferem, sei lá, acreditar em qualquer coisa. Mas na minha cabeça, por exemplo, é uma dificuldade muito grande de compreender isso, como para o ouvinte que nos acaba de brindar com o seu raciocínio, é a mesma coisa. Acho que ele tem dificuldade de compreender por que é que as pessoas não reagem a isso. Luciano Silva diz, boa tarde, Elaine e André, ao professor Rui Lira. Parabéns, professor, pelo seu comentário. É sempre bom ouvi-lo. É um aprendizado. Muito obrigado. Mas nós estamos veiculando aqui informações. Hoje eu peguei aqui várias informações do jornal É o País, que é um jornal da Espanha, não tem nada a ver com o Brasil e não é um jornal de esquerda. E dos órgãos de imprensa, de modo geral, a gente faz aqui uma filtrada, né? A gente tira um suco aqui e coloca na nossa observação e também com a experiência que nós temos, né? São 74 anos de vida, mais de 50 ou 60 de política, então a gente tem alguma experiência para compreender como é que as coisas estão rolando. Isso não quer dizer que a gente esteja toda hora acertando, esteja toda hora com a verdade. O ouvinte deve sempre colocar em dúvida, checar as fontes, analisar, criar outros argumentos. Mas é para isso que a gente trabalha e é isso que nos orientou lá no começo da nossa carreira, aquele que criou o nome Rui Lira, que chama-se José Almeida, que foi quem me orientou para quando eu estivesse descrevendo um fato na rua. Foi como eu comecei como jornalista, foi fazendo transmissões externas, inclusive de futebol, depois de vôlei, de tanta coisa, narrações de desfile do dia 7, que eu fosse absolutamente fiel aos fatos. É isso que eu estou tentando ser aqui e acho que todo mundo deve ser fiel aos fatos, porque a gente não pode confiar no que a gente olha, né? A gente tem que confiar num pouco de certeza que a gente tenha quando olha para as coisas. É isso que a gente está tentando passar para o ouvinte da cultura. Me chamou Ana Beatriz, boa tarde, eu queria fazer uma pergunta para Rui Lira. Como assim Bolsonaro está com baixa popularidade? O ato do dia 7 de setembro e as motocicletas que ocorreram por todo o país não mostram que o apoio a ele é grande, professor? Olha, se o apoio a ele fosse tão grande quanto ele imaginava, ele teria invadido o Supremo Tribunal Federal e tinha fechado o Congresso como ele queria. Mas o que foi que ele fez? Ele fez uma carta dizendo que tudo que falou não valia porque ele falou no calor da emoção. E que, num telefonema também ao ministro Alexandre de Moraes, ele praticamente se retratou em relação ao ministro.
É o que consta da imprensa, nas divulgações que a gente tem. Então, primeiro, ele não está com essa bola toda em matéria de atos que dão suporte para que ele faça aquilo que ele queria no governo, que era bancar um golpe contra as instituições. Ele nem teve apoio militar, nem teve apoio do poder econômico, nem teve apoio institucional do Congresso Nacional, nem tampouco do Judiciário e nem tampouco de muitos setores da imprensa. Isso porque ele não tem capacidade ainda, eu digo ainda porque ele pode vir a ter, mas até hoje ele não teve capacidade de liderar esses setores porque as pessoas não confiam na liderança dele. Agora, botar muita gente na rua, ele tem essa capacidade. E ele botou mais gente na rua do que a esquerda colocou, isso é verdade. Mas Pois não é. quer dizer que isso dá tranquilidade a ele, porque veja que ele calou-se e não atacou nunca mais o Supremo nem o Congresso, nem disse que as urnas brasileiras não mereciam confiança. Ele está caladinho em relação a isso. E por que ele se calou? Porque ele sabe que tem gente acima dele agora. Parecia que não. E teve uma grande vantagem, o povo brasileiro perdeu o medo. Perdeu o medo do golpe, perdeu o medo da intervenção militar, e agora as pessoas estão dizendo alto e bom som aquilo que acreditam. Agora, que foram expressivas as manifestações do dia 7 de setembro de Bolsonaro, foram. Agora, aquele foi o quê? Foram duas mobilizações, uma em Brasília, tocada pelo agronegócio, e outra em São Paulo, tocada pelo grande poder econômico que apoia Jair Bolsonaro também, gente que ganha muito dinheiro com as políticas dele, como é o caso de Luciano Hang e tantos outros empresários. A própria Fiesp em São Paulo, com o SCAF, tanta gente que ganha muito dinheiro com as políticas que o Bolsonaro desenvolve. Então eles botaram muito dinheiro em ônibus, botaram muito dinheiro em diária, deram R$100 na mão, a gente viu sendo filmado isso, as pessoas, e juntaram gente, e eles têm gente para juntar também. Bolsonaro com 20%, já falei isso, com 20% da sociedade brasileira, num estado como São Paulo, por exemplo, 20% é um monte de gente na rua. Pode dar milhões de pessoas, não deu isso, mas pode dar. Então ele tem gente na rua, mas não tem popularidade no país todo para pensar numa aventura golpista ou para achar que dá para ganhar a eleição. Ele mesmo está preocupado com isso, senão ele não está aumentando aí o Bolsa Família e não estavam agora inventando esse Vale Gás, que inventar também no Congresso, para dizer que o governo está dando alguma coisa ao povo, para ver se reverte o quadro de política negativa para ele que está expresso nas pesquisas eleitorais que foram feitas até aqui, que dão Lula na cabeça. Professor Rui, a gente agradece seu comentário nesta quinta-feira, deseja boa tarde, bom final de semana e até segunda. Provavelmente na segunda, nós temos ainda que acertar com a Elaine, nós temos um novo ato médico e vai coincidir novamente o horário com o comentário, então nós vamos ver como poderemos nos mobilizar, ainda vou entrar em contato com ela, não deu tempo, eu tive a confirmação da consulta agora, e por azar Tranquilo, nosso, professor coincide Rui. exatamente com o horário do comentário. Então o senhor participa na terça, né? O senhor vai estar sábado no CGN e fica na terça conosco, minha né? minha chefa dizendo tudo bem. No Imagina. sábado estaremos aí no Comando Geral da Notícia, né? No Isso. sábado agora. Sem problema. Não sei se é com César ou com Paulo, mas qualquer um dos dois é boa companhia. Tá certo, Boa professor. tarde, André Santiago, muito obrigado por sua atenção. Boa tarde, Sandro Rodrigues, sempre eficiente aí na nossa técnica. Boa tarde à grande audiência da Cultura Informa e a nossa grande entrevistadora de Já. Boa tarde, bom fim de semana, Elaine Dias. Boa tarde, um abraço, professor Rui Lira. Forte abraço, professor Rui.